Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Epístola escrita por João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu estava refletindo sobre esta palavra e de repente me veio ao coração uma lembrança remota. Na época que eu era jovem, eu ainda não havia me envolvido tanto com o alcoolismo ferrenho, que eu cheguei a parar nas sarjetas da vida. Mas antes de ficar dissecando a minha natureza, a velha natureza, exumando esta natureza, o propósito aqui não é esse. O propósito é voltar a falar do passado. É porque antes de eu me envolver nessa questão, primeiro quando eu comecei a fazer uso de drogas, seja psicotrópicos ou até mesmo cheguei a fumar maconha. Porém, todavia, naquela época a pressão era grande, minha família era muito rígida, meu pai, meus irmãos. Além de que também havia um processo muito profundo, até mesmo por que não dizer nas questões na polícia, por exemplo, a polícia era muito rígida a esse respeito. E isso fez com que eu abandonasse, de certa forma, essas drogas mais pesadas, ou que poderia me levar a drogas mais pesadas. Mas troquei uma maldição por outra, ou seja, deixei de usar drogas pesadas, passei a fazer uso do alcoolismo de forma contumaz. O que não adiantava muito, porque quantas não foram as vezes que, além de eu fazer uso do álcool, ainda misturava, porque minha irmã, por ser epilética, ela já é falecida. Mas na época ela fazia uso de remédios controlados, os tais remédios de tarja preta, e eu quantas vezes misturava isso na bebida. Então me veio à memória quantas não foram as vezes que Deus me deu livramento em todos os aspectos possíveis. Mas como eu disse, eu não estou aqui exumando a minha velha natureza, eu sou uma nova criatura. E se uma velha máxima é verdadeira que vive de passado é museu. Mas antes de eu me envolver com essa questão, eu não era tão viciado assim. Alguém havia me falado de Jesus, era uma jovem até bonita. Então, de repente, ela até me convidou para ir à igreja. Então, eu, cheio de perspectiva, achando que poderia, ou que ela estava interessada por mim, acabei indo na igreja. Mas na igreja, tudo que ela dizia era que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é aquilo outro. Mas dar uns beijinhos, como diz o ditado, necas de pitibiribas. Depois disso eu comecei a me envolver cada vez mais com o alcoolismo. Mas por que voltei lá atrás a esta jovem? Hoje nem sei por onde anda. É porque há uma diferença tão grande entre os princípios ou a filosofia de vida, por que não dizer a cosmovisão de há 30, 40 anos atrás, ao que vive a filosofia de vida dos cristãos da época atual, da atual conjuntura. E me entristece muito. Outro dia, o ano passado, o meu sobrinho, a minha sobrinha e seu esposo, sua família, eles foram para a praia e me convidaram para que eu participasse. Então, de repente, eu me vi na praia e me assusta. Uma das formas que eu encontrei para que eu pudesse me sentir mais tranquilo é porque eu tenho um sonho, um desejo, um chamado de evangelista, um sonho evangelístico. E aquelas mulheres nuas na praia
Não adianta dizer que não. Acabam nos chamando a atenção. E quando eu vi aquelas mulheres nuas, enfim, para que eu pudesse ficar em paz comigo, não ficar como um tolo tentando fechar o olho e a natureza fazendo com que eu o abrisse, eu pedi a Deus sabedoria. Então eu comecei a fazer uma analogia como se eu estivesse numa aldeia de índios, evangelizando índios. Mas a grande realidade aí, então eu passei a me sentir, parece meio tolo isso, mas a grande realidade é que eu passei a ver como se fosse, por exemplo, índios. Obviamente eu não estava com um traje indecoroso, também não estava de terno e gravata numa praia, eu estava vestido normal. A grande realidade é que antes a gente não via as coisas como nós vemos hoje. E por que falo isso também? Porque me assustou ver duas mulheres falando de Jesus, saudando com a paz. Mas infelizmente eu vou confessar um pecado aqui. Eu não consegui ver o que elas falavam, porque a gente é falho. Enquanto elas falavam, eu via os trajes, a indumentária, ou a falta de indumentária que as mesmas estavam usando. Não teve como eu evitar de conciliar semelhantes coisas. E infelizmente hoje isso é tão normal. Falo isso porque o relativismo adentrou igreja dentro. Com aquela velha máxima que antigamente, aí já foi na época que eu converti, já era muito apregoado isso. Não julgueis para não seres julgados, porque Deus deseja o coração e era aquela polêmica terrível. Evidentemente que com certeza já havia muito legalismo. O cristão não podia jogar bola, o cristão não podia fazer isso ou aquilo. Eu gosto muito de um pensamento do meu líder, quando ele disse, olha, você pode fazer tudo, menos pecar. O problema é quando se leva uma pessoa ao pecado, deixando satisfazer, levando os cristãos à concupiscência da carne. E a igreja hoje está tão engendrada com esse tipo de filosofia hedonista, falo mais da sensualidade. Nós chegamos numa igreja hoje em dia e as mulheres tão normais, que a gente não consegue diferenciar. Por isso é que eu comecei lá atrás com essa moça que ela andava só de saia. Essa moça, e geralmente os jovens daquela época tinham um linguajar, não era tão chulo como o linguajar de hoje. Hoje, quantos irmãos nos cumprimentam com a paz do Senhor e depois mandam para PQP, eu não vou falar aqui do que, mas qualquer um sabe o que quer dizer PQP. Entre outros palavrões, impropérios, ignorando os ensinamentos de Paulo, ignorando os ensinamentos que estão nas Sagradas Escrituras. Hoje em dia é tão fácil tornar-se crente. Por isso é que meu coração se entristece. Eu lembro também que era muito enfatizada, uma artista, que eu não sei se ela foi artista pornô, eu nem sei por onde anda artista pornô que fala, uma tal de Darlene Glória. E havia até feito um filme que fez muito sucesso na minha infância, Toda Nudez Será Castigada. Lembro-me que ela havia se convertido e foi aquele auê. Os caminhos que ela seguiu eu não sei. Eu só sei que o filme dela condiz muito com a realidade. Nós queremos aceitar ou não. Toda nudez será castigada. A nudez da igreja. Aí, não somente nas indumentárias, mas se envolvendo com as secularidades deste mundo. Eu vi, infelizmente, a internet está aí e nada ficou oculto. Uma pastora que, com certeza, um rapaz, e eu não tenho coragem de fazer isso. Se for para eu alcançar algum sucesso falando mal, seja de quem for, não é o meu propósito. Eu creio no chamado que Deus tem para a minha vida. E o chamado que Deus tem para a minha vida há de se cumprir, sem que eu fale deste ou daquele pastor, por mais errado que ele possa estar, sem que eu fale desta ou daquela pastora ou cantora, enfim.
A questão aqui não está para criticar o chamado de pastora, eu não quero adentrar nesta questão neste momento. Mas me entristeceu esta pastora, porque na realidade ela estava numa festa de arromba, uma festa promíscua, uma festa extremamente imoral, e depois profetizando. E ficou difícil de defendê-la, porque primeiro o rapaz mostrou-a em um vídeo, quando ela estava, não sei, antigamente na minha época chamava danceteria. Mas depois que eu converti, nunca mais entrei num lugar deste. Hoje eu não sei se ou aliás, melhor dizendo, na minha época chamava-se discoteca. Antigamente chamava-se danceteria, eu não sei se o nome é esse. A grande realidade é que, por isso é que eu falo do relativismo. Essa pastora estava nessa discoteca, vou dizer, trazer para a minha época, com cantores seculares, vivendo uma vida, infelizmente, dando um terrível testemunho. E depois estava na igreja, onde me reporto também a um pregador que eu vi interessante sobre o que ele falou sobre a parábola da semente. A parábola da semente, das sementes. A grande realidade é que Jesus, ao abordar sobre a parábola das sementes, ele sempre fez questão de dizer que uma caiu num solo pedregoso, outra caiu no meio dos espinheiros, enfim. Para não adentrar muito nessa questão, porque também não é o tema, hoje os pregadores da atual conjuntura, aqueles que falam que Jesus quer apenas o coração, eles criaram uma espécie de evangelho que nos leva a sementes transgênitas. Ou seja, aquele que cai no espinheiro continua sendo espinheiro e falando o que é de Jesus. O que cai sobre o pedregulho, a mesma forma. O crente hoje está na igreja e depois vai para um motel, vai se embebedar e vai viver uma vida dissoluta, nesse mundanismo ferrenho, na busca lancinante para satisfazer a carne, o que não diferencia de forma alguma aqueles que estão no mundo. Não se ouve mais a lacônica palavra dita primeiro por João Batista, depois, posteriormente, foi dita por Jesus Cristo, e depois por Pedro, assim que ele tomou posse daquilo que ensinou tanto o precursor João Batista, como também falava enfaticamente Jesus Cristo, ou seja, arrependei-vos. Mas hoje nós esquecemos de nos arrepender. É tão fácil hoje tornarmos crentes com uma pseudo desculpa de dizer que é religiosidade. Você está sendo religioso. Você está sendo um legalista. A grande realidade é que é uma diferença muito grande entre um legalista, aqueles que querem se valer, ou por exemplo na época em que Jesus vivia neste mundo em forma corpórea, que queriam se fazer da lei, se valer da lei, para, através das leis que eles mesmos criavam, alcançar algum êxito. Quando na verdade Jesus Cristo cumpriu a si a lei e através disso nos trouxe a salvação. Mas por sermos salvos pela graça, não nos dá o direito de fazermos o que bem quisermos. Na verdade, aquele que se diz salvo e não age de acordo com os princípios que estão embasados nas Sagradas Escrituras, este na verdade nunca foi salvo. O próprio Jesus disse isso, que muitos o chamam de Senhor, não fazem a sua vontade. Esses com certeza não herdarão o reino dos céus. Porém, todavia, me alegra quando eu vejo arautos, pessoas que parecem, são taxados de retrógrados, estão na contramão, a tal da famosa contracultura. Continua ainda acima, com todos a força dos seus pulmões, assoprando para que haja um reacendimento, para que a brasa, a remanescência volte e possa encandecer na doutrina cristã. Infelizmente a igreja hoje se tornou um modismo, quando na realidade viver com Cristo requer renúncia, requer arrependimento. Existe uma palavra que se chama resipcência, um coração resipcente. Eu posso fazer todas as coisas. Paulo deixa claro isso nas suas cartas, quando ele escreveu no livro de Coríntios, quando ele atestou que todas as coisas me são lícitas, porém todas as coisas não me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Foi lícito eu ter ido à praia, desde que, pela graça de Deus e buscando a Deus, não deixei me contaminar com a concupiscência que estava imperando naquele lugar. Quando eu fiz a analogia de índios, mas infelizmente quantas irmãs, quantos irmãos não tornaram-se índios suburbanos, estejam eles numa praia ou não, vivem uma vida dissoluta, volto a repetir, de motel em motel, desnudando, negando o que foi feito na cruz do Calvário. Eu costumo afirmar que a salvação é pela graça, mas se paga um preço para viver uma vida em comunhão com Deus. Também costumo dizer que os portais dos céus estão abertos, mas compete a nós prosseguirmos até nos achegarmos definitivamente a esse portal, ou então nos desviarmos dele, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Como eu não sou louco, eu sei do buraco que eu saí, eu clamo a Deus dia e noite porque não sou melhor do que ninguém. O próprio Paulo também diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como eu não sou louco, eu vivo como se Jesus Cristo, eu acordo pelas manhãs, como se Jesus estivesse para voltar durante a noite. E deito-me à noite, como se Jesus estivesse para voltar pela manhã do próximo dia. E assim tenho levado a minha vida, dia após dia, pedindo a Deus sempre misericórdia. E é um conselho que eu deixo, porque muitos vão ficar, já que eu estou fazendo trocadilhos, muitos vão nadar e morrer na praia. Que este não seja o seu caso. Amém.